O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando uma solenidade muito bonita. A solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. O saudoso Papa São João Paulo II escreveu um documento muito bonito chamado Marialis Custos, o custódio, o guardião da Virgem Maria. É interessante que nós rezamos na oração do dia que Deus confiou a José as primícias da igreja, uma vez que Jesus, Maria e o próprio José são, de fato, essas primícias da própria igreja. No prefácio da Missa de Maria, Mãe da Igreja, nós dizemos claramente que, ao acalentar o fundador, Maria acalentava a própria igreja que nascia. Uma vez que a igreja é corpo de Cristo, Cristo é a cabeça desse corpo, então Maria é mãe não apenas do homem Jesus, Maria é mãe do Deus que se encarnou, é mãe de Deus. Então, Maria e Jesus são de fato primícias da igreja confiadas a São José, o guardião de Maria, o guardião também de Jesus. Uma possibilidade de reflexão seria vermos a pequena tradição que temos sobre o José na Bíblia. De fato, ele aparece apenas nos evangelhos da infância, mais especificamente em São Mateus, quando Maria aparece grávida e ele, ainda confuso, pensava em abandoná-la. E o anjo aparece a José em sonhos e lhe diz: "Fica tranquilo, que o que aconteceu nela é fruto do Espírito Santo." Nessa passagem, e aí também, naturalmente, das passagens do Natal, e hoje, com esse desencontro que tiveram com o menino Jesus na sua peregrinação, e a lição que ele já lhes começa a ministrar: "Não sabias que devo estar na casa de meu pai?" Porém, hoje eu gostaria até de fugir um pouquinho dessas possíveis leituras para refletir um pouquinho sobre a situação que nós estamos vivendo. Acho que está todo mundo já bastante farto de ouvir falar do coronavírus. Nas redes sociais, o que mais tem são fake news, estatísticas desencontradas, órgãos públicos apresentam umas, depois vem aquele hospital, aquele médico e diz que é muito mais, e as pessoas ficam confusas. O que existe de verdade em tudo isso
Em primeiro lugar, é que a pandemia é uma realidade. Segundo lugar, que ela vai chegar. Ela já começou a chegar. De modo que é quase que inevitável que pessoas vão morrer, inclusive na nossa região. O que se está procurando é prolongar a chegada da crise, atrasar um pouco a chegada da crise, de tal maneira que não haja um impacto grande demais, porque aí o sistema público de saúde simplesmente não daria conta de acolher a todos. Então, se nós conseguimos afastar um pouquinho mais, prolongar um pouco mais a chegada da crise, com certeza, a chegada do pico da crise, né, nós estaremos dando chances ao sistema de saúde para que não entre em colapso, como aconteceu na Itália. O que aconteceu na Itália é simplesmente isso. O sistema público de saúde entrou em colapso. As pessoas estão morrendo porque não tem vaga nos hospitais, mesmo num país de primeiro mundo como é a Itália. Então, o que as autoridades sanitárias estão tentando fazer é isso. Recomendar este isolamento, recomendar que as pessoas, enquanto possível, fiquem em casa e optem por um trabalho à distância enquanto possível. Naturalmente, os serviços básicos vão ter que continuar, os hábitos de saúde e de higiene, lavar as mãos com álcool em gel e outras coisas mais, nós vamos ter que fazer, vamos ter que aprender a fazer isso e, particularmente, respeitar as pessoas vulneráveis. Então, ontem ainda, reunido com o Conselho de Presbíteros e orientados que fomos pelo Dr. Maurício Pompilho, que é professor de infectologia na nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nós tomamos essa decisão, que já deve ser de conhecimento de quase todos, da maioria, acredito, graças à força dos meios de comunicação, de suspender as santas missas públicas para evitar o afluxo de pessoas. E por que isso? É que, infelizmente, a forma de contágio desse vírus se dá de pessoa a pessoa, ou até de objeto para objeto, né? Se eu estiver contaminado e eu toco esse ambão, essa mesa, se eu tiver o vírus nas minhas mãos, ele fica aqui durante 72 horas. De modo que outra pessoa que chegar e tocar, ela pode ser contaminada. O que é que ela precisa fazer? Lavar as mãos imediatamente e, sobretudo, evitar de tocar a boca, os olhos, sem lavar as mãos. Então, quando você tem um grande afluxo de pessoas, é muito difícil evitar que esse contágio, porque você nunca sabe quem é que está contaminado, né? Que esse contágio se espalhe. Achei muito interessante a iniciativa tomada na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que estão tentando higienizar os bancos a cada meia hora, porque embora as novenas, que são aquelas celebrações que maior afluxo de pessoas trazem, elas estão suspensas, nós não fechamos as igrejas, as pessoas vão lá, vão visitar. Naturalmente, com isso, você diminui o perigo da ocorrência. Nós vamos celebrar em privado, de tal ou com a presença de pouquíssimas pessoas, transmitindo depois, como estamos fazendo aqui, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, de modo que o povo possa acompanhar em casa. Vamos deixar os padres e outras pessoas de plantão nas igrejas para darem a Santa Comunhão, deixar o Santíssimo exposto, mas que as pessoas vão assim, aos pouquinhos, sem fazer grandes movimentações e que tomem muito cuidado sempre com a higienização. Para mim, o que mais chamou a atenção de toda a fala que nós tivemos ontem do nosso especialista é isso. Quer dizer, se eu estou contaminado e toco um móvel, o vírus pode ficar ali 72 horas. Então, qualquer outra pessoa que tocar vai ser contaminada. Então, é possível conter essa crise? É possível.
Ela vai passar? Vai passar. Muitas pessoas serão contaminadas e não vão sofrer dano nenhum, certamente. Ao que tudo indica, as crianças são as que mais resistem, sem maiores consequências. Para elas, sim, pode ser apenas um tipo de gripe. Os jovens também. Só que tem uma coisa, né? A criança, se ela está contaminada, ela vai passar para o vovô e para a vovó. Então, nada de visita à vovó durante esse tempo. Sobretudo, nada de beijinho, porque é muito difícil a criança ir na casa da vovó e não ser carregada no colo e etc. Né? Então, meus queridos, por que eu estou falando isso na solenidade de São José? Porque, embora não esteja na liturgia de hoje, diretamente nas leituras, é bom não esquecer que José, Maria e Jesus passaram por um grande jejum, quando eles tiveram que fugir para o Egito, para evitar a perseguição de Herodes, que queria matar o menino. E ali passaram um longo tempo. José teve que se virar em terra estrangeira, porque ele era trabalhador manual e, naturalmente, não tinha clientes no Egito. O estilo dos seus móveis, possivelmente, era diferente daqueles de terra estrangeira. Tiveram que se virar. Como tantos migrantes hoje saem e têm que se virar. Quantos migrantes têm doutorado no seu país e trabalham aqui como faxineiro, como porteiro, porque não tem como sobreviver. Ou até mesmo pessoas com grande formação que vivem pedindo ajuda nos nossos abrigos e nas nossas famílias. Jesus, Maria e José passaram por esse grande jejum. Mas a unidade deles, o amor deles fez com que eles vencessem e quando a crise passou, eles voltaram. E vejam que inclusive nem voltaram para a sua pátria, mas foram para Nazaré, porque o irmão de Herodes estava onde eles deveriam ir, na região de Belém. Então, meus queridos, nós, igreja, estamos sendo convocados a um grande jejum durante o que nos resta da Quaresma e até da Semana Santa. É certo que a Quaresma é tempo de penitência e de jejum, mas é uma penitência com a qual nós estamos acostumados. É uma penitência que a gente até faz com prazer. Agora nós estamos sendo convidados a jejuar daquilo que nós temos mais sagrado, da Santa Missa. A catequese das nossas crianças, as reuniões, os encontros, os acampamentos, os movimentos. Nós estamos evitando esses encontros e nós somos convidados a criar situações, botar agora sim a nossa criatividade em ação, para que a solidariedade fale mais alto. É verdade que a missa só pela televisão não é suficiente para cumprir o preceito se eu posso participar de uma missa presencial. Mas, sem dúvida alguma, para quem está na prisão, para quem está num leito de hospital, ou mesmo acamado, impossibilitado de ir, o participar de uma missa, assistir uma missa pela televisão e fazer a sua comunhão espiritual, refletir sobre a palavra de Deus, é um sustento, sim. É um sustento substitutivo daquilo que a gente poderia fazer se nós estivéssemos presencialmente no lugar em que está sendo celebrada a Santa Missa. Então nós somos chamados a não nos afastarmos dos alimentos espirituais, agora sim, aproveitar ainda mais para fazer silêncio, um retiro de oração, meditar cada vez mais a palavra de Deus, usarmos as redes sociais para vermos, ouvirmos. Existem programas muito bons, formativos, que a gente pode acompanhar, seja em vídeo, seja em áudio, e boas leituras. E também gestos de caridade. Por exemplo, algo que eu fiquei sabendo, até coloquei no decreto, e que eu achei muito bonito: jovens
de determinados prédios ou condomínios ou bairros que se colocavam, até colocando um bilhetinho nas portas, dizendo às pessoas idosas: se vocês precisarem de alguém que vá à farmácia, de alguém que vá ao mercado, eu vou. Não precisa do vovô ir na farmácia, não precisa da pessoa doente se arrastar para ir no mercado. O mais jovem pode fazer esse serviço. Então, ele vai tomar todos os cuidados, ele é menos vulnerável e ele vai estar, então, partilhando a sua disponibilidade com aqueles que menos têm. Então, José foi o guardião da Virgem Maria, o guardião, o custódio de Jesus. E custódio, aquele que custodia, custodiar, né, tomar conta, proteger. Nós somos chamados a ser os custódios uns dos outros. Porque hoje a Sagrada Família, aliás, sempre deveria ser assim, né? É a nossa própria família que é sagrada. Toda família é sagrada. Mas Sagrada Família também é a família do irmão, a família do vizinho. Sabem que eu já acompanhei gestos tão bonitos de solidariedade que me encantavam profundamente nos meus tempos de paróquia, por exemplo. Ia visitar os doentes regularmente, né, toda semana. Aliás, os padres vão continuar disponíveis para atendimento de confissões, para o atendimento aos doentes. Aí, naturalmente, eles mesmos vão ter que tomar todo cuidado de levar esse apetrecho que não faz parte do kit de visita de doentes, né? O álcool gel, para poder estar ali se purificando, mas se for preciso atender o doente, que se atenda, assim como o médico vai atender os doentes. Se for preciso usar máscara, usa máscara. Enfim, tomar todos os cuidados. Mas essa solidariedade não pode parar. Né? Inclusive, a nossa solidariedade, primeiro, é com os próprios profissionais da saúde, porque eles, mais do que, digamos, as pessoas comuns, eles vão estar expostas ao contato com as pessoas já infectadas. Então, todo cuidado ali é pouco, porque o paciente, com frequência, se mexe, ele pula, ele agride, ele grita. Então, o profissional da saúde está muito mais sujeito do que nós, e naturalmente eles precisam de muito carinho, de muito cuidado. Eu já sei de profissional da saúde que está sendo rejeitado pela própria sociedade, com medo. Precisa tomar muito cuidado nesses momentos. A solidariedade vale para todo mundo. Mas eu me lembro, estava falando dos doentes, eu ia visitar casas, era muito comum. Quem atendia eram vizinhos. E eles diziam, é só o casal, ele está de cama, não tem como sair, ele precisa do remédio na hora certa, ele precisa do alimento na hora certa, ele precisa fazer as suas necessidades. Então, nós, vizinhos, fazemos aqui um rodízio para estarmos com ele, enquanto a esposa vai vender salgadinho na cidade para manter a vida dos dois. Pequenos e belíssimos gestos de solidariedade que agora, no espírito da campanha da fraternidade, podem e devem se multiplicar. Ou seja, agora a campanha da fraternidade assume um novo espírito, mais forte. Parar, ver, ter compaixão, cuidar. E, na verdade, se eu cuido de mim, eu estou cuidando também do outro. É tudo por amor. Então, que o São José, o padroeiro da Igreja Universal, o guardião da Sagrada Família, nos inspire a sermos também guardiães uns dos outros e que nessa caminhada nós formemos a grande família que é sagrada e que nesses momentos de jejum e de provação permaneceremos juntos. Termino com as palavras consoladoras de São Paulo: somos mais que vencedores, graças àquele que, tendo-nos amado por primeiro, aqui já é São João, nos amou até o fim. Só uma pequena observação, tem gente se perguntando pelo preceito do domingo.
Meus queridos, o preceito vale quando a missa está à disposição. Se não tem missa, você está dispensado automaticamente do preceito. Então, no próprio decreto, eu digo lá com toda clareza, se você não pode participar da Santa Missa, e certamente não vai poder, você pode praticar outros atos de piedade. Tá bom? Vamos...